Bom, pessoal, então a gente vai começar agora a última aula aí de interpretação de exames. Tá? Esse daqui é o último tema que falta abordar. Eu acho que é um tema bem tranquilo. Por que bem tranquilo? Provavelmente vocês já tiveram aí durante a graduação inteira umas 477 bilhões 878 milhões 977 mil 432 aulas de diabetes, né, durante a graduação, porque enfim, é uma patologia aí bem importante, que vocês vão mexer bastante pensando do lado nutricional, então acho que vocês já tiveram bastante aula sobre diabetes mellitus. Então aqui eu vou tentar focar no que é mais importante para exame laboratorial, tá? Não vou focar aí tanto na diabetes, o começo que eu vou apresentar os dois tipos de diabetes que a gente tem, mas não vou focar tanto na diabetes. Tá? A gente vai tentar focar nos exames, principalmente. Tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa em diabetes mellitus, tá? Existem dois tipos de diabetes mellitus: a diabetes tipo 1 e a tipo 2. Atualmente estão começando a descrever uma tipo 3, que eu não vou entrar em detalhes, que tem relação com Alzheimer. Tá? E antes que você pense, tem a gestacional também. A gestacional é um subtipo da tipo 2. Tá? Então a gente vai falar aqui da tipo 1 e da tipo 2. A diabetes tipo 1, ela também é chamada de diabetes mellitus dependente de insulina, esse D de dependente e de insulina. E a tipo 2, desse lado, é a diabetes mellitus não dependente ou independente de insulina. Tá? O que a gente consegue ver aqui pelo nome já é que na tipo 1 o paciente depende de insulina, na tipo 2 ele independe. A gente já vai ver porque eu acho que vocês sabem. Tipo 1 geralmente se desenvolve quando o indivíduo ainda é jovem, tipo 2 quando ele é mais velho, quando ele é mais adulto. Tá? Na tipo 1, sem tratamento, o peso do indivíduo geralmente é abaixo do normal, ele está em muito catabolismo. Tá? No tipo 2 já é normal, mas na maioria dos tempos, na maioria das vezes, desculpa, é aumentado, é maior. Ele está em anabolismo. O início da diabetes tipo 1 é rápido, ou seja, em mês, dias, a criança, o jovem, ele já desenvolve a diabetes, tá? É rápido, é rapidíssimo. Na tipo 2, ela já é mais lenta, tá? Vai demorar anos para tipo 2 aparecer. Cetose, tá? Que é a produção de corpos cetônicos. Em tipo 1 é comum se não for tratada, na tipo 2 ela é comum sob estresse não tratada. Insulina, aí que vem, ó, a tipo 1, o indivíduo não tem insulina. Tá? Tipo 1 é uma doença autoimune onde você tem a destruição das células beta, as células que produzem insulina. Se o próprio corpo destruir a célula beta, você não produz insulina. Então, tipo 1 não tem insulina. Já na tipo 2, ela é uma alteração metabólica, uma doença metabólica. Eu tenho problemas com o receptor da insulina nos órgãos. Tá? Então, você tem produção de insulina. Tá? No começo, inclusive, a produção de insulina é relativamente normal, só que a insulina não responde da forma correta. Tá? Então, vem daqui, tipo 1 é dependente de insulina, como ele não tem insulina, ele vai precisar de insulina exógena para sobreviver. A tipo 2, ela é não dependente. Tá? O paciente consegue produzir a insulina dele, ela só não responde da forma que ela deveria. Tá? Tem um probleminha lá na resposta. Bom, então eu já falei aqui, a diabetes tipo 1, ela tem relação com a destruição das células beta do pâncreas. A tipo 2, a etiologia, hoje a gente sabe, aqui está obscura, mas hoje a gente sabe já que é uma resistência à insulina. Ela está relacionada com a resistência à insulina. O prejuízo da secreção de insulina vem depois. Tá? O primeiro que dá o start é a resistência à insulina por conta de uma superestimulação na maioria das vezes. Tá? Então, o paciente diabético tipo 2 geralmente é um indivíduo que secretou aí muita insulina durante muito tempo da vida dele. Aqueles receptores de insulina foram super estimulados e, como mecanismo de defesa daquela célula, você diminui a resposta à insulina. Tá? Associação genética, o que é isso? Se passa de pai para filho, tá? Vamos dizer assim, se tem a hereditariedade. Na tipo 1, a hereditariedade é baixa, é baixíssima, tanto é que se vocês pensarem em diabéticos tipo 1 que vocês conhecem, e todo mundo conhece um, sabe de alguém, geralmente é o único da família. Tá? Não é uma coisa hereditária que aquela família é uma família de diabéticos tipo 1. Isso é raríssimo, tá? Praticamente impossível de acontecer. Já na tipo 2, é um fator hereditário forte. Tá? Você vê famílias de diabéticos tipo 2, geralmente
quando tem um diabético tipo 2, tem outros, e quando os indivíduos vão ficando mais velhos, vão passando de 40, 50 anos, é muito comum ir aparecendo a diabetes tipo 2 e se preocupando com exames, tá? Porque para tipo 2, o fator genético é mais forte, tá? Fatores ambientais, ou seja, fora o genético, o que pode causar esses tipos de diabetes? A tipo 1 vai ser causada por algum vírus, toxina ou lesão pancreática, tá? Tem que ser alguma coisa física no pâncreas, que a tipo 1 está relacionada com a retirada de células beta do pâncreas, tá? Ou seja, se o pâncreas para de funcionar nesse quesito células beta. E já a tipo 2, ela está super relacionada com o estilo de vida. A gente vai ver daqui a pouco que 80% dos indivíduos com diabetes tipo 2 não tem só diabetes tipo 2, ele tem outros problemas. Tá? A tipo 2, a gente fala, se você tem em sua família com vários diabéticos tipo 2, você tem uma chance grande de desenvolver diabetes tipo 2, mas você consegue segurar. É só você manter um padrão de vida saudável. Tá? A diabetes tipo 2 está super relacionada com, enfim, má alimentação e sedentarismo. Tá? Bom, sintomas de diabetes mellitus, aqui eu dividi em duas partes, já falo por quê. Tá? O que acontece? Se a gente pensar em diabetes tipo 1 não tratado, os sintomas são esses. Poliúria, que é muitas idas ao banheiro, tá? Muita urina. Polidipsia, que é muita sede. Poligagia, que é aumento de apetite. Perda de peso rápido e cansaço. Tá? Esses sintomas são clássicos de diabetes tipo 1 não tratado. Quando a gente pensa só na tipo 2, tira esse perda de peso e cansaço. Tá? Os sintomas da diabetes tipo 2 geralmente são esses daqui. Até que eu tive aula na faculdade disso daqui, eu falei, putz, eu tenho diabetes, né? Porque eu bebo normalmente uns 4 litros de água por dia. Eu gosto de água, sei lá por quê. Então eu vou muito no banheiro, enfim, e tô sempre bebendo água, mas não é por sede, é porque eu gosto de beber, é uma coisa idiota. Enfim, mas eu gosto de beber água. Tá? E aumento do apetite é porque eu sou gordo mesmo, né? Enfim, eu curto comida. Então, eu achei que eu tinha diabetes na faculdade, mas não tenho, estou longe disso. Eu tenho sangue meio podre, mas não é por causa de diabetes, não, é por causa de colesterol mesmo. Enfim, não sei porque eu estou falando isso. Mas esses sintomas aqui, eles estão mais relacionados com diabetes tipo 2 não tratado. Quando a gente pensa no 1, é tudo. Tá? E por quê? Essa parte de perda de peso e cansaço está relacionado com o estado metabólico que o indivíduo se encontra. Tá? No diabetes tipo 1, quando ele não tem insulina, tá? Ele vai produzir muito glucagon. O corpo dele vai entender sempre que ele está em catabolismo. Então, vai estar sempre quebrando macromoléculas, o indivíduo vai estar sempre cansado, sempre precisando de energia. Tá? É a resposta hormonal que o corpo vai dar na ausência de insulina. Já no tipo 2, como o indivíduo tem insulina, e geralmente ele vai ter mais insulina, a gente já fala disso, tá? Ele vai estar sempre no estado anabólico, ao contrário, tá? Vai estar sempre com uma tendência a ganhar peso. Tá? Bom, complicações que podem vir tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, tá? E aqui, eu diria que até tratado tipo 1 e tipo 2, os indivíduos podem ter alterações aí em veias e artérias, tá? Nos vasos, alteração na retina, alterações renais, que são, eu diria que são as mais importantes, tá? São as que mais aparecem. Na verdade, o que mais aparece é alteração na retina, não vou mentir, mas a nefropatia aparece bastante, é bem comum, tá? E seria grave. E neuropatia, que é aquela perda da sensibilidade nas extremidades, né? Isso acaba acontecendo nos diabéticos, tá? Todas essas alterações por conta do acúmulo de glicose. Tá? Você vai acumular glicose, enfim, vai diminuir a resposta nas sinapses, você vai acabar lesionando células renais, lesionando vaso, é tudo pelo acúmulo de glicose. Tá? Não vou entrar aqui nos aspectos moleculares, tá? Mas são todos relacionados com o acúmulo da glicose. E o que acontece agora? Antes da gente começar a ir nos casos, estudar melhor isso. A diabetes tipo 2, tá? Quando a gente pensa na diabetes tipo 2, ela geralmente não vem sozinha. Tá? 80% dos casos de diabetes tipo 2 estão relacionados com síndrome metabólica. Então, o que é isso, síndrome metabólica? É um indivíduo que ele vai ter pelo menos três, tá? Hoje em dia a gente está em 3, dessas 4 alterações aqui. Então, obesidade, intolerância à glicose, que é a resistência à insulina, que dá a característica de diabetes tipo 2. Tá? Diabetes tipo 2 é
iniciada pela resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia. Tá? Se o indivíduo tem duas dessas alterações, você pode dizer que ele tem síndrome. Para ter a síndrome metabólica, precisa de 3, 2 ele está iniciando na síndrome metabólica. Tá? Então, aí que está, 80% dos casos da diabetes tipo 2 está relacionado com síndrome metabólica, e se a gente pensar na síndrome metabólica como um todo, ela está relacionada com um padrão de vida não saudável. Tá? O indivíduo ser obeso, intolerante à insulina, com hipertensão e dislipidêmico, ele com certeza tem uma má alimentação, tá? E é sedentário. Tá? Se ele conseguir se alimentar bem e não ser tão sedentário, ele pode até ter uma ou outra alteração daqui. Tem fatores genéticos que a gente não consegue controlar, até com boa alimentação e atividade física. Tá? Mas ele não vai acabar desenvolvendo a síndrome metabólica. Tá? E 80% dos casos dos diabéticos tipo 2 tem síndrome metabólica. Vocês não devem estar pensando, e os outros 20%, né? Os outros 20%, eles estão relacionados com indivíduos que, por natureza, enfim, já nasceram assim, produzem mais insulina que o normal. Tá? Por quê? De novo, diabetes tipo 2 está relacionado com o abuso da insulina no receptor dela ao longo de anos. Tá? Então, a diabetes tipo 2, ela aparece quando o receptor fala assim, a célula que está recebendo o estímulo da insulina fala, porra, você já está abusando de mim, eu vou parar de responder do jeito que eu devia, tá? De tanto que a insulina abusou daquela célula. Então, isso vem ao longo de anos de um abuso da insulina nos receptores aí de células periféricas do seu organismo, tá? Principalmente as células musculares. E indivíduos que produzem mais insulina do que o normal, não relacionado com a alimentação dele, tá? Claro, se você tiver uma alimentação alta em carboidrato, você vai ter uma alimentação que não é saudável e vai poder desenvolver aí a diabetes mellitus tipo 2. Mas tem indivíduos que, por natureza, têm uma hiperinsulinemia, produzem mais insulina que o normal, tá? Peso normal, não tem obesidade, não tem hipertensão, não tem dislipidemia, mas pela produção de insulina acima do normal, acabam desenvolvendo diabetes tipo 2. Tá? Bom, agora essa parte aqui foi mais para lembrar aí sobre as diabetes. Tá? Agora a gente vai falar um pouco dos exames. E para falar o início desses exames, eu trouxe aqui 2 casos, tá? Para a gente comentar um pouquinho das alterações que podem acontecer com os diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, vai ter um de tipo 1 e um de tipo 2, e depois a gente fala de alguns exames para diagnóstico e outros para monitoramento. Tá? Então vamos lá. Caramba, por que não está funcionando? Sei lá, vamos aqui. Esse primeiro caso, uma paciente do sexo feminino, 28 anos, diagnóstico de diabetes tipo 1 há 7 anos, ou seja, com 21 foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Na ocasião, o IMC era de 20, tá? Então era baixo, tendo iniciado um tratamento insulínico com 3 injeções pré-prandiais de insulina misturada de acordo com a glicemia capilar. Tá? De novo, tratamento de diabético tipo 1 é insulinoterapia, não tem um tratamento, isso vocês vão ver em farmaco. Tá? Beleza, então começou lá com 21 anos a tratar com insulina. A hemoglobina glicada, que é essa HbA1c, tá? Estava 8,5 quando foi diagnosticada diabetes, caiu para 6,5 no primeiro ano de tratamento. Ficou estável por 3 anos, tá? Quando começou a observar um ganho ponderal, tá? Começou a subir, ou seja, e apesar de atividade física regular, enfim, deterioração do índice glicêmico. Ou seja, o que está escrito aqui para a gente? Nos 3 primeiros anos de tratamento dessa insulinoterapia, foi tudo ok, conseguiu segurar a glicemia, os níveis glicêmicos, conseguiu segurar tudo numa boa. Tá? Depois de 3 anos, isso começou a ter um deterioramento, ou seja, a glicemia começou a subir e não conseguiu mais segurar essa glicemia. Além disso, teve um aumento de peso e um aumento de IMC. O IMC era 20, foi para 25. Tá? Foi aqui para um leve sobrepeso. Tá? Bom, antes de eu comentar do caso, exames que foram realizados. Foi realizado creatinina sérica. Por que se realiza creatinina em diabético diagnosticado? De novo, nefropatia comum em diabéticos. Então, você faz o controle para ver se ele vai desenvolver nefropatia ou não pela creatinina, pela microalbuminúria que a gente já vai falar. Média de glicemia capilar em jejum. Isso daqui para um diabético tipo 1 está relativamente normal. Tá? Enfim, é um pouco alto, mas tudo bem. Tá?
devia estar aqui uns 150, uns 170, mas enfim, não é muito absurdo. A hemoglobina glicada está alta, a gente já vai falar o que é essa hemoglobina glicada, o que ela significa, tá? E aqui, colesterol total, enfim, HDL e triglicérides estão normais, tá? Estão normais aqui todos. O triglicéride está um pouco aumentado, mas a gente pode considerar ele normal. E foi realizada microalbuminúria, que eu já vou falar, também tem relação com alteração renal, tá? E peptídeo C. O que é esse peptídeo C? Tá? Que nesse caso aqui nem era para ser realizado e ó, deu próximo de zero. Peptídeo C é uma forma que a gente tem de avaliar concentrações de insulina. Quando a insulina ela é secretada, tá? Ela é produzida lá na célula beta, enfim, não é uma insulina inteira que ela já sai prontinha, ela sai como uma pró-insulina, tá? E quando ela cai na circulação, essa pró-insulina ela é dividida em insulina e peptídeo C, tá? Então, peptídeo C, isso daqui é uma relação direta com concentração de insulina. Se ela é diabética tipo 1, ela é com concentração de insulina endógena, tá? Com a concentração de insulina que o corpo, que o indivíduo produz, tá? Se ela é uma diabética tipo 1, ela não vai ter produção de insulina, o peptídeo C vai dar próximo de zero. Tá? Agora vamos falar um pouquinho dessa hemoglobina glicada, dessa microalbuminúria, antes de eu comentar o caso. Tá? Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela vai aparecer uma reação irreversível da glicose com a proteína hemoglobina, tá? Com uma região lá, valina, da proteína hemoglobina, no ácido valino. Tá? É normal todo mundo ter um pouco de hemoglobina glicada, tá? Enfim, você vai passando o tempo, você tem glicose na sua circulação, vai ter alguma porcentagem das hemoglobinas que vão ser glicadas, tá? E essa velocidade da formação de hemoglobina glicada, ela é diretamente proporcional à concentração de plasmática de glicose no sangue. O que isso significa? Quanto mais glicose eu tenho no sangue, mais hemoglobina glicada eu vou ter, tá? Só que o que acontece aqui? Glicemia. A glicemia a gente consegue alterar em horas, tá? Você fica sem comer durante horas, a sua glicemia vai ter uma tendência a baixar. Você come, a sua glicemia tem uma tendência a subir. Hemoglobina glicada, você consegue alterar em horas? Não. Tá? Por que não? Porque ela está relacionada com a hemoglobina. E a hemoglobina está dentro de hemácia, que fica no nosso corpo aí por volta de 120 dias, 2 a 3 meses, tá? Às vezes 4 meses. Então a gente fala que a hemoglobina glicada, ela dá uma glicemia média ao longo dos últimos 3 meses. Tá? A gente tem até tabelas aqui mostrando variação. Ó. A glicemia média, tá? Pelo valor de hemoglobina glicada. Tá? Então, se o indivíduo tem uma hemoglobina glicada de 5%, significa que a glicemia média dele nos últimos 2, 3 meses foi de 100. Tá? Os valores normais vão depender aí da referência que você pega, mas geralmente eles rodam em torno de até 6 é normal, entre 6 e 7 é o pré-diabético, a gente já vai falar disso, e acima de 7 é considerado diabético. Tá? Enfim, só deixa eu deixar uma coisa clara. Aqui é glicemia média. Você pode estar pensando, pô, até 6 normal, mas 6 está 135. Eu já ouvi falar que a glicemia boa é de 100. Só que a glicemia boa de 100 é a glicemia em jejum. Tá? Aqui é uma glicemia média. O que é média? Eu vou pegar a média. Então, sendo em jejum ou não jejum. Tá? É a média nos últimos 3 meses. Quando você termina de comer, sua glicemia vai passar um pouco de 100. Tá? Você sendo diabético ou não. Tá? Então, aqui a gente tem uma relação, a hemoglobina glicada ela é excelente para avaliar aí os últimos 3 meses aí da alteração. Opa! Daí, microalbuminúria é uma relação, é uma quantificação, na verdade, de pedaços de proteína e de aminoácidos que a gente tem na urina para avaliar a função renal. Tá? Então, também é realizado em diabéticos é bastante comum, tem diabéticos para avaliar se o rim do diabético está normal ou não. Tá? Se a gente voltar aqui para o caso, a hemoglobina glicada está aumentada, tá? Em diabético tipo 1 tratado, isso daqui devia estar em torno de entre 6 e 7, tá? Então ela está aumentada, mas a microalbuminúria está normal, isso significa, junto com a creatinina, que o rim dessa paciente está normal. O que está acontecendo aqui? Tá? Que é comum ver em diabético tipo 1. Podem ser duas situações aí diferentes.
Primeira coisa, o tratamento com insulina, esse aumento de peso aqui, tá, é relativamente normal. Penso, o paciente com diabetes tipo 1, ele está num estado catabólico, tá? Ele não tem insulina nenhum, só tem glucagon, está perdendo peso, está, enfim, degradando macromoléculas. Quando ele começa a injetar insulina, a colocar insulina nele, ele entra num estado anabólico, ou seja, ele começa a ganhar peso. Então, é normal um ganho de peso no começo da insulinoterapia. Tá? É normal ganhar peso. Não sei, assim, essa paciente, pelo jeito, ganhou bastante. Tá? Mas é normal ganhar peso no início do tratamento. O que está acontecendo aqui com ela? Tá? Que é normal ver em pacientes diabéticos também. É a adaptação do protocolo da insulinoterapia. Tá? Pode ser a adaptação do protocolo da insulinoterapia. Às vezes, esses protocolos eles precisam ser alterados ao longo do tempo, a paciente, enfim, perdeu o controle da glicemia porque mudou os horários de aplicação de insulina, não comentou com o médico, mudou os horários de alimentação, junto com o protocolo da insulinoterapia, isso pode alterar. Tá? Então, aqui, o ideal seria ela, buscar aí o médico novamente para ver, ajustar esse tratamento insulínico. Tá? E outra coisa que pode ter acontecido aqui, tá? Que em 7 anos, desculpa, é um tempo aí relativamente baixo, mas pode ocorrer, é o seguinte, é importante para a gente. Um diabético tipo 1, tratamento do diabético tipo 1 é da insulina, certo? Se esse diabético perde a mão na insulina e põe mais insulina do que o normal, lembra, diabetes tipo 2 vem da superestimulação dos receptores de insulina. Se o diabético tipo 1 está injetando muita insulina, ele pode desenvolver uma diabetes tipo 2 também. Tá? Então, aqui pode estar acontecendo isso. A menina ela pode estar perdendo a funcionalidade dos receptores de insulina dela. Ela pode estar acabando em uma resistência à insulina também. Tá? Aqui é um caso, enfim, 7 anos é muito pouco tempo. Provavelmente, nesse caso, é o tratamento insulínico que não está indo muito bem. Tá? Mas também poderia ser aí uma fase de, enfim, tá com diabetes tipo 1, mas está entrando numa diabetes tipo 2 também. Tá? Vamos lá. Próximo caso aqui, a gente comentar. Aqui. Mulher de 52 anos, viúva, descobriu ter taxa de glicose plasmática de 160, ou seja, aumentada durante o exame anual com o ginecologista. Tem forte histórico familiar de diabetes mellitus em ambos os lados da família, e um de seus filhos pesou 4,5 kg ao nascimento. Isso daqui é um indicativo de diabetes gestacional. Tá? Uma vez que todos os seus filhos já deixaram a casa, seu estilo de vida é sedentário e a obesidade, ou seja, ela é obesa, tem sido um problema desde a segunda gestação. Seu peso varia de 90 a 103 quilos, ao exame de peso 90 quilos e 162 centímetros, se eu não me engano isso daqui dá obesidade grau 1. Pressão arterial elevada, toma captopril, que é um antihipertensivo 2 vezes ao dia. Quando a gente vê os exames, já vou adiantar aqui, ela está com dislipidemia, a colesterol aumentado, LDL aumentado, HDL baixo, triglicérides aumentado, está com ácido úrico elevado, tá? E ácido úrico elevado é comum em pacientes com síndrome metabólica, já estou até dando a resposta aqui, essa mulher tem síndrome metabólica. Fez uma consulta com um nutricionista, enfim, iniciou aí uma dieta hipocalórica, esse termo que é bizarro, né? Mas tudo bem, com exercícios físicos, e depois de algumas semanas, viu que ela conseguiu perder peso e regular a glicemia. O que é esse caso aqui é importante para a gente? Enfim, isso daqui é clássico de síndrome metabólica, tá? E aqui tem uma relação com diabetes gestacional, que eu quero falar com vocês. Diabetes gestacional é um tipo de diabetes tipo 2, tá? É o seguinte, a mulher que desenvolve diabetes gestacional, a diabetes em si, tanto a tipo 1 quanto a tipo 2, esqueci de falar lá no começo, isso é importante, eu ia repetir mais para frente, mas tudo bem, é uma doença que não tem cura. Tá? Você tem diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, você foi diagnosticado com isso, você vai morrer com isso. Não vai ver blogueiro que fala, cura aqui, toma um inhame da terra, do Himalaia doce, enfim, sei lá. Não tem cura. Você tem diabético, você é diabético para sempre. Você vai morrer diabético. Tá? O que acontece com a diabetes gestacional? Diabetes gestacional é o seguinte, durante aquele período de gestação, você tem uma diabetes tipo 2. Tá?
Se você se tratar, controlar aquela diabetes naquele período, quando você, enfim, dá à luz, você consegue retornar ao normal. Tá? Diabetes gestacional é como se fosse uma diabetes transitória. Só que mulheres que têm diabetes gestacional, elas têm uma chance maior de desenvolver diabetes tipo 2, tá? E se não tratar gestacional, vai entrar numa tipo 2, que é o que aconteceu com essa mulher aqui. Tá? Pode ter certeza, ela já tinha uma chance maior pelo histórico da família, tá? Enfim, teve a gestacional, não se tratou, desenvolveu para diabetes tipo 2, né? Síndrome metabólica aqui no caso, super comum isso daqui. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos exames aí, mais o geral, para diagnóstico de diabetes e depois para monitoramento. Tá? Quando a gente pensa em diagnóstico de diabético, qualquer adulto, tendo histórico ou não na família, depois dos 45 anos, de 3 em 3 anos, no mínimo, o ideal seria anualmente, fazer aí exames de glicemia, de jejum e hemoglobina glicada, pelo menos. Tá? Se o indivíduo tiver menos de 45 anos, ele vai precisar fazer esses check-ups, vamos dizer assim, no caso dele ser obeso, dele ter antecedente familiar, ser hipertenso, ter tido alteração na curva glicêmica, que é o teste oral de tolerância à glicose, ter histórico de diabetes gestacional, ter algum tipo de dislipidemia. Tá? Se o indivíduo tem menos de 45 anos e tem alguma dessas situações aqui descritas, ele deve fazer esse check-up anualmente também, ou aí no mínimo de 3 em 3 anos. Tá? E quais são os exames realizados aí geralmente nesse check-up? Tá? Glicemia de jejum e hemoglobina glicada. Tá? São os exames aí mais comuns. Tá? Por quê? Eu vou passar aqui é a parte de monitoramento, mas só para a gente pegar aqui os valores de referência. O que acontece? Glicemia de jejum. Quando a gente pega a glicemia de jejum, tá? Essa primeira quadro aqui. Se ela der maior aí que 125, tá? Geralmente, você fala, o indivíduo é diabético. Não necessariamente, tá? Esse valor tem que dar maior que 125 por 3 vezes aí em 3 meses para ele ser considerado diabético. Tá? A glicemia em jejum, ela é dividida em 3 categorias. Ela pode ser normal, pode ser comprometido ou pré-diabético e o estado provisório de diabetes, que é acima de 125, que é 126 aqui. O normal é normal, fim deu abaixo de 100, normal. O pré-diabético é o seguinte, você está com um risco grande de desenvolver diabetes, mas você ainda não é diabético. Tá? Ou seja, lembra, diabetes não tem cura. Então, se você é pré-diabético, você está indo para um caminho que não tem volta. Mas enquanto você está pré-diabético, você pode voltar ao normal. Tá? Mais ou menos isso. E deu acima de 126 3 vezes, é considerado diabético. Porque além da glicemia em jejum, se faz também o exame de hemoglobina glicada. Porque glicemia em jejum é fácil burlar, tá? É fácil roubar no exame. Você pode ver as avós geralmente roubam no exame de glicemia. Quando vai fazer exame de sangue, faz tipo uma semana de dieta antes do exame, né? Ou antes do exame, ficar lá um dia inteiro sem comer. A glicemia em jejum muda com isso, tá? Glicemia é fácil, a gente muda em horas. Se você ficar 24 horas sem comer e o seu exame fosse para dar aqui um pré-diabético, você ficou 24 horas sem comer, vai dar um normal, tá? Você está roubando no exame. Agora, hemoglobina glicada, que reflete a glicemia média nos últimos 3 meses. Se você roubar no exame, significa que você está roubando nos últimos 3 meses, certo? Para você ter alteração no valor de hemoglobina glicada, você precisa aí ter 3 meses de alteração. Por que eu estou falando isso? Se você está roubando no exame de hemoglobina glicada, na verdade você está se tratando. Você está 3 meses se controlando, certo? Então é por isso que se faz a de jejum, que muitas vezes, às vezes dá normal, a pessoa fica feliz e a glicada deu alterada. Ah, não, mas a jejum deu normal. Não, a glicada é mais importante. Tá? Por isso que se fazem os dois. Tá? Só para terminar aqui, glicemia plasmática acima de 200 em qualquer momento, o paciente vai ser considerado diabético, tá? Provisoriamente diabético. Tá? E aqui é uma alteração na curva glicêmica, daqui a pouco a gente fala de curva glicêmica, daí eu falo disso. Tá? Exames para o monitoramento.
tá? Ou seja, o indivíduo ele tem diabetes, esse exame de glicemia em jejum e de hemoglobina glicada é geralmente para o diagnóstico, tá? E só deixando bem claro uma coisa, eu estou pensando aqui, eu não falei, desculpa, que a gente está pensando no diabetes mellitus tipo 2, tá? O tipo 1, o diagnóstico geralmente ele é clínico. Como assim clínico? Não tem um exame, o exame é feito mais para confirmar, mas o diagnóstico é feito pelo médico mesmo, é um diagnóstico clínico, tá? É por sintomas, é por histórico. Tá? No tipo 2, como é difícil se ter sintomas, os sintomas vão aparecer depois de um tempo, ele é mais aí, enfim, laboratorial. Tá? Então, isso daqui a gente está pensando para o diabetes tipo 2. Para monitoramento, tá? Daí aqui, principalmente tipo 2, mas tipo 1 também. Tá? Determinação de glicose na urina, determinação de glicose no sangue, para ver se está conseguindo monitorar os níveis de glicose, automonitoração, né? Furar o dedo, curva glicêmica, que é o teste oral de tolerância à glicose, que hoje em dia não é mais tão utilizado para monitoramento, a gente já vai ver por quê, hemoglobina glicada, corpos cetônicos na urina, para ver produção de corpos cetônicos, microalbuminúria, para ver se o rim está funcionando. Então, vejam, eu estou pensando aqui na estabilização da glicose plasmática, tá? E também na avaliação renal. E por último aqui, peptídeo C, no tipo 2, que tem uma relação com a produção endógena de insulina. Tá? Bom, vamos lá. Ó, teste oral de tolerância à glicose. Vou falar um pouquinho dele com vocês. Tá? Ele, durante aí, até década de 90, enfim, começo de 90, ele foi muito utilizado para diagnóstico, para monitoramento, para tudo. Tá? Hoje em dia ele não é mais tão utilizado, ele é utilizado em algumas situações específicas, já vou falar quais são. Tá? Mas o que é esse teste oral de tolerância à glicose? O paciente chega lá, ele toma uma carga padronizada de glicose e fica lá durante 2 horas tirando o sangue e medindo a glicemia. Tá? Tem vários protocolos, tem protocolo que dá mais glicose, tem protocolo que dá menos, tem protocolo que pega sangue durante mais tempo, durante menos tempo, enfim. Mas o geral do teste é esse, você dá a glicose e fica medindo a glicemia ao longo do tempo. Tá? O que acontece? Esse teste, ele era antigamente novo utilizado aí para diagnosticar diabetes, para monitorar diabetes. Só que vejam, você dá glicose pro cara, você dá uma carga alta de glicose. Para um diabético, é saudável você fazer isso? Não é. Tá? Seja tipo 2, seja tipo 1, não é uma coisa saudável. Então, esse teste oral de tolerância à glicose, ele é mais utilizado atualmente para 2 situações. Lá no começo eu falei que diabetes tipo 2, ela pode estar relacionada com pacientes com síndrome metabólica. Tá? Nesse caso, teste oral de tolerância à glicose, aqui a curva glicêmica não vai ser tão utilizado, mas também pode estar relacionado com gente que produz mais insulina, tem hiperinsulinemia. Tá? Nesse caso, a curva glicêmica pega. Tá? Se o indivíduo ele produz mais insulina do que o normal, a glicemia dele vai cair mais rapidamente do que o normal. Tá? Outro caso que a curva glicêmica é bastante utilizado, para você ter um indicativo se a mulher vai ou não desenvolver diabetes gestacional. Então, vocês podem ver, se alguém já fez curva glicêmica, são várias grávidas fazendo curva glicêmica, é normal. Tá? Quando a mulher ela fica grávida, é super normal ela realizar uma curva glicêmica para ver se ela tem um risco aumentado, um risco normal de desenvolver a diabetes gestacional. Tá? Então, atualmente, a curva glicêmica é mais utilizada nesses 2 focos. Tá? Para diagnosticar um paciente normal de diabetes, é pouco utilizada e para monitoramento também é pouco utilizada. Ela é mais utilizada para ver risco de uma grávida desenvolver diabetes gestacional e para aqueles indivíduos que podem ter aí uma hiperinsulinemia. Tá? E por último, para a gente fechar a aula aqui, vou falar um pouco do índice Roma, que atualmente ele é bastante utilizado, mas ele é relativamente novo. Tá? Foi no final da década de 90 que ele foi descrito, se eu não me engano. Tá? E o que esse índice Roma faz? Esse índice Roma ele vai ser importante para diabético tipo 2 na escolha do tratamento. Tá? Como assim? O que esse índice mede? Ele vai ter relação com glicemia plasmática e com insulina plasmática. Tá? Então, aqui tem as fórmulas dos dois, eles são fórmulas. Tá? E ele vai medir, o ROME-R mede a resistência à insulina. Tá? Então, quanto maior, mais resistência à insulina aquele indivíduo vai ter. E o ROMA-beta, ele vai medir a capacidade de secreção de insulina, funcionalidade das células beta daquele indivíduo. Tá? Então, o que acontece?
Se eu tiver um Roma beta normal e um Roma IR normal, significa que eu estou secretando insulina normalmente e que eu não tenho resistência à insulina. Se eu tiver um Roma IR alterado, eu estou com uma resistência à insulina, e o Roma beta normal, eu estou com uma resistência à insulina, mas ainda não interferiu na minha secreção de insulina. Tá? Então, isso daqui serve muito para o tratamento da diabetes. Quando a gente tiver aula de farmaco disso, tá? Eu vou falar que existem medicamentos para o tratamento da diabetes que vão mexer com a resistência à insulina e vão ter tratamentos que mexem com a secreção. Tem tratamento de diabetes que se aumenta a secreção de insulina. Agora, se o indivíduo está com uma secreção normal de insulina, talvez, enfim, é melhor você tratar a resistência ou a secreção. Se ele está com a secreção normal, trata a resistência, certo? Se for o contrário, ele está com problema em resistência e em secreção, você trata os dois. Aí assim vai. Então, esse índice Roma, ele serve para ver se o diabético tipo 2, ele tem problema de resistência à insulina só, ou se ele tem problema de resistência e de secreção de insulina. Tá? Só para deixar bem claro, o início da diabetes tipo 2 é evidenciado por uma resistência à insulina e ao longo do tempo essa resistência vai alterando também a secreção de insulina. Tá? Então o início da diabetes tipo 2 é um problema com resistência à insulina e tardiamente ela vai ser um problema com resistência e com secreção de insulina. Tá? Então, isso eu achei que a aula ia ficar curta, ela ficou longa pra caramba, mas tudo bem, sei lá, acho que eu gosto de diabetes talvez. Vou parar aqui.